Bom, então vamos falar um pouquinho das modificações fisiológicas que acontecem durante o exercício, tá? Quando a gente sai, então assim, a gente tinha falado um pouquinho antes na aula dos dois grandes estados que o nosso corpo tem, que é o estado alimentado e o estado de jejum. O estado do exercício, ele é um terceiro estado, que ele é um pouquinho diferente. A gente tem modificações, então, por um lado, o nosso corpo ele foi feito para se mexer, nosso corpo foi feito para se movimentar, para se exercitar, e ao mesmo tempo em que a gente tem modificações específicas para que haja combustível para esse exercício, não chega a ser igual às modificações que a gente tem no estado de jejum, porque o estado de jejum é um estado onde a gente tende a reduzir metabolismo, e durante o exercício a gente tem um metabolismo acelerado, a gente está usando essa energia, né? Então é muito legal porque eu costumo dizer que ele é como se fosse um terceiro estado, e a gente tem alterações adaptativas para esse terceiro estado. Então, a gente tem alterações cardiovasculares, como por exemplo o aumento da frequência cardíaca, do débito cardíaco, para fornecer mais oxigênio e nutriente a esses músculos. E a gente tem uma redistribuição do fluxo sanguíneo. Então, a dilatação dos vasos sanguíneos para os músculos que estão trabalhando e uma redução desse fluxo sanguíneo, principalmente para o trato digestivo e também para músculos que não estão trabalhando. Então, a gente tem uma redistribuição desse fluxo sanguíneo. A gente tem uma mudança na respiração, porque no momento em que a gente está necessitando queimar a glicose, né, oxidar a glicose a partir do oxigênio, e ao mesmo tempo a gente começa a produzir ácido lático, que é ácido, também precisa ser, né, metabolizado aí, essa troca, e o CO2 que está sendo eliminado também do metabolismo, precisa sair. Então a gente tem não só um aumento da frequência respiratória, mas na profundidade da respiração, e aumento também na eficácia dessa difusão de gases que acontece. Existem alterações metabólicas, então a gente tem um aumento da taxa metabólica tanto no durante, tanto no pós-exercício, né, que é o estado EPOC, excesso de consumo de oxigênio pós-exercício. Existem alterações musculares não só em relação ao fluxo sanguíneo, mas captação de glicose. A gente expõe glúteos nessa fibra muscular que independem de insulina. E isso é um ponto muito legal até da fisiologia aplicada, porque a gente tem a possibilidade de baixar nível sérico de glicose, né, de melhorar a glicemia, independente da insulina, o que é muito interessante para pessoas que têm diabetes. Existem alterações do sistema nervoso central, então, até por conta dos hormônios que são liberados e outros mediadores, né, aumenta a atividade e eficiência de neurônios motores, liberação de endorfinas, que alteram o humor, reduzem percepção de dor. O exercício, ele pode estar presente tanto do ponto de vista fisiológico, assim, estou indo porque eu quero, quanto também na questão da luta ou fuga, né? Então, essa coisa do foco, etc. Existe uma melhora geral na função imunológica com o exercício regular, mas uma potencial supressão temporária de função imunológica após um exercício muito intenso. Então, lembra que aquele ditado da avó, né? Se você tá doente, é melhor você não fazer o exercício. E as nossas avós estavam certas em muitas coisas, e hoje, assim, você vem para provar isso, né? E lembrar que tudo isso que eu descrevi aqui para vocês são respostas típicas ao exercício, mas a extensão e magnitude dessas respostas podem variar, dependendo de diversos fatores, incluindo a intensidade e a duração desse exercício, o grau de treinamento desse indivíduo, se ele já está acondicionado, se ele não está, a idade e a saúde geral, né? Então, a presença de doenças, comorbidades, uso de medicações que podem influenciar nessa ação hormonal e nessas respostas fisiológicas. Então, por mais que a fisiologia do exercício seja relativamente igual, né? Para todos nós, existem individualizações e o fazer exercício pode ser diferente para cada um. Tem várias coisas que vão interferir. Então, se a gente fala um pouco de fisiologia, por que todas essas alterações acontecem? Da onde está vindo? Quem comanda isso? Então, a gente tem hormônios que comandam isso, né? Principalmente a adrenalina e noradrenalina. A adrenalina é responsável por essa adaptação cardiorrespiratória e adrenalina e noradrenalina também são responsáveis por essas mudanças de fluxo sanguíneo. A gente vai falar delas já na aula. E também em relação à adaptação metabólica, porque a liberação de adrenalina durante o exercício
é uma das coisas que ajuda no influxo de glicose para a circulação e em seguida para o músculo, né? A gente tem no que aumenta a adrenalina a supressão da produção da insulina. Então a gente tem durante o exercício uma redução da produção da insulina e após o exercício um aumento fisiológico dessa insulina para facilitar a captação de glicose e reestabelecer os nossos níveis de glicogênio muscular. Então isso explica um pouco aquela tal da janela metabólica, aquela janela ótima de comer no máximo em 2 horas após o exercício, que é onde a gente mais tem a capacidade de repor reservas de glicogênio. Vocês já ouviram falar disso? Quem é da corrida fala muito sobre isso, né? A gente tem também, além da adrenalina, a produção do glucagon, justamente para ajudar a liberar ácidos graxos livres, principalmente quando a gente está falando de modalidades de exercício mais longo e não de explosão, né? Cortisol vem junto com a adrenalina sempre, também aumenta a quebra de triglicéridos e proteínas para essa gliconeogênese, e ele acaba sendo importante em exercícios extremos, prolongados e na falta de recuperação da atividade anterior. Então, isso é muito interessante porque se você não... O pessoal fala que descanso é treino, vocês já ouviram falar disso? É isso, que se a gente não descansa o suficiente, esse cortisol acaba entrando na jogada antes e a gente acaba tendo até uma ineficiência na produção, na constituição de músculo, né? Era essa palavra que eu estava querendo. A testosterona e o estrogênio são hormônios que participam dessa ressíntese proteica, principalmente a testosterona, na hipertrofia. Mas olha que interessante, nas mulheres cis e também nas mulheres trans, o estrogênio ele também é responsável por hipertrofia muscular, só que ele tem um efeito bem menor do que o da testosterona. E o estrogênio, ele na verdade é responsável, a gente vai falar um pouquinho mais dele mais adiante, por um acúmulo de gordura corporal em localizações metabolicamente neutras, que é a gordura subcutânea, quadril, coxa, né? Não tanto em gordura visceral. E isso é um ponto positivo para adaptação em exercícios de resistência. Então, é legal que a gente está passando aí pela Olimpíada e a gente está vendo uma super diversidade de corpos, inclusive mulheres atletas medalhistas com gordura corporal. E a gente pensa, como pode? Como pode porque essa gordura faz parte da adaptação a alguns tipos de exercício, né? Ter gordura no corpo não é necessariamente ruim. Quem contou isso pra gente foi a revista Capricho dos anos 90, Brasil. Não, essa coisa de que gordura é ruim, sabe? Gordofobia estrutural, não. A gente aqui não trabalha com isso, entendeu? E é muito importante porque a presença dessa gordura corporal, ela tem relação com a adaptação a alguns tipos de modalidade, né? E por último, o GH e o GF1 são hormônios que, assim como a insulina, promovem a captação de aminoácidos e a produção de proteína muscular, também atuam no fortalecimento ósseo, e eles também ajudam na produção do BDNF, que é o fator neurotrófico derivado do cérebro, né? Na sigla em inglês. E aí, quando a gente fala de metabolismo, essa é a parte que eu acho mais interessante, que eu mais queria trabalhar com vocês, né? Todas essas mudanças, né, cardiorrespiratórias metabólicas e a modulação hormonal dessas mudanças, isso gera Na verdade, o objetivo é gerar energia para esse corpo em movimento, né? E a gente tem basicamente 3 grandes sistemas de energia. O sistema que a gente chama de muito rápido, que é o sistema de explosão, o sistema creatina ATP, né? O que a gente chama de fosfagênio, segundo Guyton. A gente tem um sistema rápido, que é o do metabolismo anaeróbico, que é o sistema glicogênio ácido lático. E a gente tem um sistema lento, que é o metabolismo aeróbico, que é de utilização de glicose, ácidos graxos e aminoácidos para produção de energia a partir do oxigênio, tá? Então, todos esses sistemas vão estar participando de qualquer atividade, mas a gente tem atividades em que um predomina mais que o outro. Então, por exemplo, um sprint é diferente de uma ultramaratona, né? Se a gente for usar a corrida aí como exemplo, e eu gosto de usar o exemplo da corrida porque é um dos esportes que eu mais estudo, porque, né, pessoal, né, gente? Eu corro, então eu gosto de saber. Normalmente, quando a gente começa um exercício, a gente já usa o ATP, a gente começa a usar o glicogênio e na sequência a gente vai usando os ácidos graxos e depois recrutando aminoácidos para a gliconeogênese, tá? Dependendo do tipo de exercício, então, por exemplo, quando a gente está falando de um trail running, né, uma ultramaratona de montanha que você corre durante muito tempo, mas não necessariamente com esforço muito intenso,
é uma coisa mais, um limiar mais leve, né? Um exercício mais contínuo, a capacidade de transição de um metabolismo de glicogênio e glicose para um metabolismo de gordura é maior. Enquanto que em exercícios de explosão, tipo sprint, é basicamente glicose mesmo. Você não tem tempo para fazer essa adaptação para a utilização de gordura. Então, não só o tipo de modalidade, o tempo de exercício e o seu basal de glicogênio muscular interferem no tipo de energia, na fonte de energia principal que a gente vai usar, mas também no nosso padrão dietético. Então, eu quero finalizar essa explicação mostrando essa imagem do Guyton. Essa imagem, gente, é do meu Guyton, que é de 1900 e Guaraná com rolha, nona edição, lá atrás. Eu faço questão de mostrar ela em toda a aula, porque assim, a gente já sabia disso desde 1900 e sei lá quando. Eu entrei na faculdade em 98, façam as contas, tá? É Guaraná com rolha real oficial, assim. E olha que interessante esse gráfico, tá? Aqui são as 2 primeiras horas do exercício. Aqui é o conteúdo de glicogênio muscular. E aqui é o número de horas que se passa. Quando você tem uma dieta rica em carboidrato, você tem uma depleção do glicogênio muscular nas 2 horas de exercício, mas logo que se a gente come, aproveitando aquela janela de 2 horas que a gente estava falando aqui, a gente já tem uma recuperação rápida desse glicogênio, depois ela se torna um pouco mais lenta, então comer muito tempo depois não tem o mesmo efeito, mas também tem efeito. E basicamente em 1 dia e meio a 2 dias no máximo, você consegue repor quase que todo o glicogênio muscular que você tinha antes. Se você faz jejum, ou se você faz uma dieta rica em gordura e proteína e pobre em carboidrato, a famosa low carb, que é muito famosa em algumas modalidades como o CrossFit, por exemplo, vocês estão vendo que há uma depleção do glicogênio muscular, existe uma recuperação pequena no pós, e essa recuperação quase que estaciona até 5 dias depois, e mesmo 5 dias depois você não tem o mesmo estoque de glicogênio muscular que você tinha antes. Eu quero que vocês guardem isso aqui, porque eu vou falar de um estudo já, em que a gente vai avaliar padrões alimentares e risco de overtraining. E o nosso estoque de glicogênio muscular, ele é um dos fatores principais para evitar o overtraining, né? A síndrome de excesso de treinamento. E aí, olha que interessante esse outro gráfico aqui. Ele mostra o tempo que a gente demora a entrar em exaustão após a duração do exercício, o tipo de dieta, e aí aqui a percentagem de utilização de carboidrato de 0 a 100 e a percentagem de utilização de gordura. Então, numa dieta rica em carboidrato, eu começo principalmente usando carboidrato como fonte de energia. Depois de alguns minutos, eu já começo a usar gordura numa proporção ainda menor, né, mais carboidrato. Essa proporção ela vai se equiparando até que em 4 horas de exercício é que eu tenho a proporção 50-50, e é um ponto de exaustão. Então, eu consigo chegar até 4 horas de exercício antes de entrar em exaustão. Numa dieta mista, que é a dieta tradicional, esse ponto de exaustão já cai para quase 2 horas e a velocidade de utilização de gordura já começa a ir mais rápido. Numa dieta rica em gorduras, a gente vê que mesmo assim a gente começa usando predominantemente carbo, né? Porque creatina, ATP e glicogênio muscular, mas rapidamente a gente cai e a exaustão ela também vem muito mais rápido. Então, o padrão alimentar, ele vai dizer pra gente o quão rápido a gente entra em exaustão, o quanto tempo a gente consegue se manter numa atividade física e, mais do que isso, o quão rápido a gente consegue recuperar. Então, performance e recovery, performance e recovery. E é essa recuperação rápida que faz com que a gente seja um bom atleta, ou que a gente consiga treinar sempre e evoluir sempre. Se a gente não tem um bom recovery, a gente não consegue evoluir. E isso é muito interessante porque ainda, infelizmente, existe esse conceito, principalmente no mundo do esporte, de proteína, 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 tem que me entupir de proteína, e mesmo para quem é vegetariano, né, quilos e quilos e quilos de proteína em pó, que a gente sabe que tem 1000 problemas, quando na verdade é o carboidrato que é o nossa grande matéria-prima, nosso grande combustível, não só para que a gente possa ter performance, mas para que a gente possa ter recovery também. Gostaram? Faz sentido isso para vocês?